O silêncio pode ser mais assustador do que qualquer palavra dura. E houve um momento na história em que o céu pareceu fechar a boca. Nenhum profeta, nenhuma visão, nenhuma revelação, nenhuma resposta. Apenas silêncio. Um silêncio que durou 400 anos. Para entender esse silêncio, precisamos voltar ao último momento em que Deus falou claramente ao seu povo. Israel havia retornado do exílio. O templo fora reconstruído. Os muros de Jerusalém estavam de pé novamente. Por fora, tudo parecia certo. Religiosamente, o povo mantinha sacrifícios, rituais, festas. Mas por dentro, algo estava profundamente errado. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios defeituosos. O povo adorava com os lábios, mas o coração estava longe. A justiça era desprezada. Os pobres eram oprimidos. O casamento era tratado com desprezo. E talvez o mais grave, Israel começou a tratar Deus como algo comum. Foi então que Deus levantou um último profeta, Malaquias. Suas palavras não foram suaves. Foram diretas, cortantes, cheias de confrontação. Deus, por meio dele, expôs a corrupção espiritual do povo, a frieza da adoração e a arrogância de líderes que achavam que, por manterem rituais, estavam em paz com o céu. Mas Malaquias também deixou uma promessa e um aviso. Deus disse que enviaria um mensageiro para preparar o caminho. Disse que o dia do Senhor viria. Disse que o coração dos pais se voltaria aos filhos. Mas também deixou claro que até que esse tempo chegasse, algo mudaria. E então Deus se calou. Nenhuma nova profecia, nenhuma nova revelação, nenhuma voz ecoando do céu. Anos passaram, décadas passaram, gerações nasceram e morreram sem ouvir uma única palavra profética. Os salmos continuavam sendo cantados, as escrituras lidas, mas não havia algo novo vindo de Deus. O povo começou a se perguntar: será que fizemos algo errado demais? Será que Deus nos abandonou? Será que Ele não fala mais? Enquanto isso, o mundo mudava. Impérios surgiam e caíam. Os persas deram lugar aos gregos. Alexandre, o Grande, conquistou quase tudo. Depois vieram os romanos com sua força militar esmagadora. Israel passou a viver sob domínio estrangeiro, sentindo na pele o peso da opressão. E Deus continuava em silêncio. Esse silêncio não foi vazio. Ele foi pesado, intencional. A obediência virou aparência. A espera pelo Messias virou debate teológico, não esperança viva. Sem profetas, os líderes religiosos tomaram o controle absoluto da interpretação da lei. Surgiram grupos como fariseus e saduceus, cada um defendendo sua própria visão, mas muitos perderam o espírito da palavra, mantendo apenas a letra. O povo E aqui está algo que poucos percebem. O silêncio de Deus não foi ausência, foi juízo. Deus não estava distante, ele estava observando. Durante 400 anos, o céu parecia fechado, mas o coração humano estava sendo exposto. Quem serviria a Deus sem milagres? Quem permaneceria fiel sem respostas imediatas? Quem continuaria esperando quando tudo parecia parado? O silêncio revela intenções. Quando Deus fala, todos ouvem. Mas quando ele se cala, só os que realmente o amam permanecem atentos. E esse período foi um espelho. Muitos se tornaram religiosos vazios. Outros abandonaram a esperança, mas alguns poucos continuaram esperando. Homens e mulheres simples, pessoas anônimas, corações quebrantados que ainda acreditavam que Deus cumpriria sua promessa. E enquanto o mundo achava que Deus havia se calado para sempre, algo estava sendo preparado. Mas antes que essa revelação viesse,
Algo precisava acontecer no coração do povo. Eles precisavam sentir falta da voz de Deus. Precisavam perceber o quão perigoso é viver apenas de rituais, sem relacionamento. Precisavam entender que religião sem presença divina é apenas ruído vazio. E aqui está a parte mais assustadora dessa história. Deus se cala quando sua voz é desprezada repetidamente. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. No passado, Deus havia falado através de profetas, sonhos, sinais e advertências, mas Israel ignorou, perseguiu, matou mensageiros, riu das advertências, adaptou a palavra aos próprios desejos. Então Deus fez algo diferente. Ele parou de falar. E quando Deus se cala, o ser humano começa a ouvir outras vozes. Vozes de medo, vozes de poder, vozes de controle, vozes que se dizem espirituais, mas não vêm do céu. O povo começou a confundir tradição com verdade, liderança com autoridade divina. Preparou o cenário para algo que mudaria o mundo, mas que poucos reconheceriam quando acontecesse. Porque depois de 400 anos de silêncio, a próxima voz que o mundo ouviria não viria de um palácio, nem de um templo luxuoso. Viria do deserto, e quando essa voz ecoasse, ela quebraria o silêncio de uma forma que ninguém esperava. O deserto sempre foi o lugar onde Deus falou mais alto. Mas antes que aquela voz surgisse, o silêncio precisava cumprir seu propósito. 400 anos sem profetas não significaram 400 anos sem Deus. Significaram 400 anos sem novas palavras, para que as antigas fossem finalmente levadas a sério. As escrituras continuavam ali, lidas em sinagogas, copiadas com extremo cuidado, discutidas por mestres da lei. Mas algo essencial havia se perdido: a expectativa viva pela presença de Deus. O povo conhecia textos, mas não sentia mais temor. Sabia recitar promessas, mas não confiava nelas. Esperava um Messias, mas à sua própria maneira. Enquanto isso, a opressão romana apertava o cerco, impostos injustos, soldados nas ruas, humilhação diária. Muitos passaram a desejar um libertador político, um guerreiro, alguém que quebrasse o jugo com espada e sangue. Poucos lembravam que o problema mais profundo não era Roma, mas o coração humano. O silêncio de Deus começou a gerar ansiedade. E a ansiedade, quando não é tratada com fé, se transforma em distorção. Alguns passaram a acreditar que Deus falava apenas aos religiosos influentes. Outros criaram regras para controlar o povo. Muitos começaram a achar que, se obedecessem perfeitamente à lei, poderiam forçar Deus a agir. Mas Deus não se move por pressão humana. Ele se move por propósito eterno. Não entre líderes respeitados. Surgiu no deserto um homem simples, vestido de forma estranha, alimentando-se do que o deserto oferecia, começou a proclamar algo que ninguém ouvia há séculos: arrependei-vos. Essa palavra caiu como um trovão depois de um silêncio prolongado. Não era uma mensagem de conforto, não era política, não era sobre Roma, era sobre o coração, era sobre pecado, era sobre mudança interior. Aquele homem não buscava fama, não pedia reconhecimento, mas por meio de uma voz que chamava o povo de volta ao arrependimento. Isso revela algo profundo. O silêncio de Deus termina quando o coração humano está pronto para ouvir. Multidões começaram a sair das cidades e ir ao deserto. Pessoas sedentas por algo verdadeiro. Homens e mulheres cansados de religião vazia. Gente que sentia falta de ouvir Deus de verdade.
E ali, às margens de um rio, pecadores confessavam seus erros, líderes religiosos eram confrontados e a esperança começava a renascer. Mas o mais impressionante ainda estava por vir, porque aquela voz não era o centro da história. Ela apenas preparava o caminho. Enquanto o povo se perguntava se aquele homem seria o Messias, ele apontava para outro. Depois de mim vem alguém maior do que eu. Essas palavras carregavam o peso de séculos de espera. Sem cortejo, sem sinais exteriores de grandeza, apenas um homem comum vindo da Galileia. Mas quando ele entrou nas águas, o céu que estava em silêncio por 400 anos se abriu. Uma voz ecoou novamente. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. O silêncio acabou, não porque o povo mereceu. Não porque Israel se tornou perfeito, mas porque o tempo havia chegado. E aqui está a parte mais impactante dessa história. Quando Deus voltou a falar, ele não trouxe apenas palavras. Ele trouxe a palavra viva. Durante 400 anos, Deus se calou para preparar o mundo para ouvir algo maior do que profecias. Ele preparou o cenário para a chegada daquele que não apenas falaria em nome de Deus, mas revelaria o próprio Deus. O silêncio não foi ausência. Foi preparação. Estruturas. Muitos ouviram, mas não aceitaram. Porque o mesmo coração que ignora Deus quando ele fala, também pode rejeitá-lo quando ele se revela de forma inesperada. E essa verdade ecoa até hoje. Há momentos em que Deus se cala não porque deixou de amar, mas porque está nos ensinando a ouvir de verdade. Há períodos em que o céu parece fechado, não para nos afastar, mas para nos preparar. O silêncio de Deus expõe o que está dentro de nós. Revela se buscamos relacionamento ou apenas respostas rápidas. Mostra se seguimos a Deus pelo que Ele é, ou apenas pelo que Ele pode nos dar. E a pergunta que permanece, atravessando séculos, é a mesma. O que você faz quando Deus se cala? Porque o silêncio pode ser o último aviso, ou o início da maior revelação da sua vida. Quando o silêncio terminou, muitos pensaram que tudo seria diferente imediatamente, que a vida ficaria mais fácil. Mas de Deus é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio é obedecer. A palavra viva caminhava entre o povo, mas nem todos estavam dispostos a reconhecê-la. Afinal, durante 400 anos, o coração humano se acostumou a viver sem direção clara do céu. O silêncio moldou hábitos, crenças e expectativas erradas. Muitos queriam um Deus que confirmasse suas ideias, não um Deus que transformasse seus caminhos, e isso criou um choque. Aquele que veio depois do silêncio falava com autoridade, não como os mestres da lei. Ele tocava leprosos, comia com pecadores, perdoava pecados, falava de amor, mas também de arrependimento, falava de graça, mas também de cruz. Para alguns, aquela voz trouxe vida. Para outros, trouxe ameaça. Porque o silêncio havia revelado quem amava a Deus de verdade, mas a voz revelou quem estava disposto a mudar. Os líderes religiosos, acostumados ao controle, sentiram-se desafiados. Durante séculos, aprenderam a viver sem intervenção direta do céu. Agora, Deus estava presente novamente, e isso expunha sua hipocrisia, seus interesses e sua dureza de coração. O mesmo silêncio que preparou o mundo para a revelação, também preparou o terreno para a rejeição. E aqui está uma verdade difícil de aceitar. Nem todo mundo quer que Deus volte a falar.
Alguns preferem o silêncio, porque no silêncio é mais fácil moldar Deus à própria vontade. É mais confortável manter rituais sem transformação. É mais simples viver de aparência sem arrependimento. Por isso, quando Deus voltou a falar, muitos tentaram calar a voz novamente. Mas a voz não podia mais ser ignorada. Ela chamava os cansados, chamava os feridos, chamava os esquecidos. Chamava os que durante o silêncio continuaram esperando. Esses reconheceram algo que os outros não perceberam. O silêncio não foi abandono, foi misericórdia. Deus deu tempo para o coração humano perceber sua própria necessidade, e isso ainda acontece hoje. Há momentos em que Deus parece distante, orações parecem não passar do teto. O céu fica em silêncio, mas esse silêncio não significa rejeição. Muitas vezes significa que Deus está trabalhando em algo maior do que conseguimos entender. O perigo não está no silêncio, o perigo está em como reagimos a ele. Alguns se endurecem, outros se afastam, mas há aqueles que se quebrantam. Esses aprendem a confiar mesmo sem respostas. Aprendem a obedecer mesmo sem sinais. Aprendem a esperar, não porque entendem tudo, mas porque sabem em quem confiam. E quando a voz de Deus finalmente se manifesta novamente, seja por meio da palavra, de uma convicção profunda ou de uma direção clara, esses são os primeiros a reconhecer. Porque quem aprende a ouvir no silêncio nunca perde a sensibilidade à voz. A história dos 400 anos de silêncio não é apenas um relato antigo, é um espelho espiritual. Ela revela como Deus trabalha, como o coração humano reage e como a fé verdadeira é formada. O silêncio prova a fé, a voz revela o coração. E hoje, talvez você esteja vivendo um período assim, orando e não ouvindo respostas imediatas, buscando e sentindo que Deus está quieto. Ele está preparando algo que só pode ser revelado quando o coração estiver pronto. E quando ele falar novamente, porque ele sempre fala, a pergunta não será se Deus falou, mas se você estará disposto a ouvir e obedecer. Há algo que quase ninguém percebe quando lê a história do silêncio de Deus. Ele não acontece de forma repentina. Ele é a consequência de uma longa sequência de avisos ignorados. Antes do céu se calar, Deus falou muitas vezes, alertou, corrigiu, chamou ao arrependimento. Enviou profetas que choraram, sangraram e morreram por causa da verdade. Mas, geração após geração, o coração humano escolheu não ouvir. O silêncio foi o último recurso. Quando Deus para de falar, ele entrega o ser humano às próprias escolhas. E não há juízo mais sério do que esse. Não há castigo mais pesado do que viver sem direção divina, acreditando que tudo está bem, enquanto o coração se distancia cada vez mais. Durante aqueles 400 anos, muitos continuaram indo ao templo, oferecendo sacrifícios, cumprindo rituais. Mas poucos percebiam que a ausência da voz de Deus era o maior sinal de que algo estava profundamente errado. O céu estava quieto, mas o coração humano estava barulhento demais para perceber. Discussões teológicas substituíram o arrependimento. O sistema, a devoção virou costume, e isso moldou uma geração inteira. Crianças cresceram ouvindo histórias de um Deus que falava com Moisés, Elias e Isaías, mas nunca experimentaram isso pessoalmente. Jovens aprenderam a esperar um Messias, mas sem compreender o tipo de libertação que realmente precisavam. Adultos se conformaram com a ideia de que Deus estava distante e começaram a viver como se ele realmente estivesse.
Esse é um dos maiores perigos do silêncio. Ele normaliza a ausência. Quando a ausência se torna normal, a alma se acomoda. Aprende a viver sem depender de Deus. Aprende a controlar tudo com as próprias mãos. Aprende a chamar de fé aquilo que, na verdade, é apenas costume. Mas Deus nunca se conforma com isso. Por isso, quando a voz voltou, ela não veio suave, veio confrontadora. Pessoas. Criou especialistas na lei, mas estranhos à misericórdia. Criou homens que falavam de Deus, mas não andavam com ele. Quando a palavra viva começou a agir, ela revelou algo que o silêncio apenas havia exposto lentamente. Muitos não queriam Deus, queriam controle. Por isso tentaram silenciar novamente a voz. Mas havia algo diferente agora. O silêncio de 400 anos havia preparado não apenas o cenário, mas também um remanescente. Pessoas que, mesmo sem ouvir Deus falar por séculos, mantiveram a esperança. Pessoas que não tinham respostas, mas tinham fé. Esses reconheceram a voz imediatamente. Reconheceram não pelo tom, mas pela verdade. Reconheceram não pelos sinais, mas pela autoridade espiritual. Quem permanece fiel no silêncio, reconhece Deus quando ele fala. Mas quem se acostuma à ausência, muitas vezes rejeita a presença. E isso explica por que alguns adoraram, enquanto outros conspiraram. Porque alguns largaram tudo para seguir, enquanto outros planejaram a morte da própria voz que tanto esperavam ouvir. O silêncio revelou quem esperava Deus. A voz revelou quem estava disposto a perder tudo por ele. E então veio o momento mais difícil de todos. A voz foi rejeitada, a palavra foi condenada, a presença foi crucificada. O céu ficou em silêncio novamente, mas agora, não por 400 anos, por 3 dias em que muitos pensaram que tudo havia acabado. 3 dias em que o silêncio parecia definitivo. 3 dias em que a esperança pareceu morrer junto com a voz. Mas esse silêncio não era derrota, era o cumprimento. Assim como antes, o silêncio precedia a maior revelação. E quando a voz falou novamente, não foi do deserto, nem do templo, nem das ruas. Foi do túmulo vazio. Foi da vida vencendo a morte. Foi da promessa se tornando eterna. O silêncio havia terminado para sempre. E agora a história se repete de forma diferente, mas com o mesmo princípio. Deus ainda fala, mas nem todos ouvem. Ele fala por meio da palavra, fala por meio da consciência, fala por meio de pessoas simples, mas muitos corações estão ocupados demais para perceber. Vivemos dias barulhentos, opiniões, informações, distrações, e no meio de tanto ruído, a voz de Deus parece distante, não porque ele se calou, mas porque poucos silenciam o coração para ouvir. E talvez a pergunta mais importante não seja por que Deus se cala, mas o que você faz quando ele fala? Porque ignorar a voz de Deus hoje pode nos levar ao mesmo lugar de antes, um silêncio que não é ausência, mas consequência. Ainda há tempo, ainda há voz, ainda há graça, mas o silêncio ensina algo que nunca deve ser esquecido. Deus fala, mas ele não força ninguém a ouvir. Há algo que o silêncio de Deus nos ensina de forma dolorosa, mas necessária. Ouvir a voz divina não é um direito automático, é um privilégio que nasce de um coração disposto.
Durante séculos, Israel acreditou que Deus sempre falaria, sempre avisaria, sempre insistiria. Mas o silêncio mostrou uma verdade incômoda. A voz de Deus não pode ser tratada como algo comum. Quando Deus fala e não é ouvido, ele não grita mais alto. Ele se cala. Esse princípio atravessa toda a história bíblica. Mais assustador é que muitos não perceberam quando isso aconteceu. O povo continuou vivendo, casando, trabalhando, ensinando seus filhos, indo ao templo. Tudo parecia normal, mas a ausência da voz de Deus já havia criado uma fé frágil, dependente de sistemas humanos. A espiritualidade passou a ser herdada, não vivida. Falava-se de um Deus que agiu no passado, mas não se esperava mais que ele agisse no presente. Isso cria uma fé nostálgica, uma fé que olha para trás, mas não espera nada à frente. E é nesse tipo de ambiente que a esperança começa a morrer lentamente. Alguns se tornaram céticos, outros se tornaram extremistas. Muitos se tornaram indiferentes. Cada grupo reagiu ao silêncio de uma forma diferente, mas poucos reagiram da maneira certa, com arrependimento e espera. Esperar em silêncio exige maturidade espiritual, exige confiar quando não há sinais, exige obedecer quando não há voz audível, exige fé que não depende de respostas imediatas. Por isso, quando a voz voltou, ela encontrou corações em estados muito diferentes. Alguns estavam prontos, outros estavam endurecidos, e muitos estavam tão acostumados ao silêncio que já não sabiam mais reconhecer a voz. Esse é um dos maiores perigos espirituais que existem, quando Deus fala e a pessoa não percebe. Ação divina pode levar alguém a confundir a própria opinião com a vontade de Deus. E isso explica por que tantos ouviram as palavras, mas não entenderam a mensagem, viram os sinais, mas não reconheceram o propósito, caminharam ao lado da verdade, mas não se renderam a ela. A voz falava de amor, mas também de renúncia, falava de graça, mas também de mudança. Falava de vida eterna, mas passava pela morte do ego, e muitos não estavam dispostos a pagar esse preço. O silêncio havia criado uma geração que queria bênção sem arrependimento, promessa sem compromisso, fé sem transformação. E isso não ficou no passado. Hoje, muitos vivem algo parecido. Não porque Deus deixou de falar, mas porque aprenderam a ignorar a voz que confronta. Preferem mensagens que confortam, não que transformam. Preferem um Deus que confirma escolhas, não um Deus que corrige caminhos. Quando isso acontece, o céu pode até estar falando, mas o coração não está ouvindo. E então, vem aquele momento em que a pessoa diz: Deus não fala comigo. Deus está distante. Deus se calou. Mas muitas vezes o silêncio não começou em Deus. Começou no coração humano. Deus nunca deixou de falar. Ele apenas deixou de ser ouvido. E ainda assim, sua misericórdia continua chamando. Mesmo após longos períodos de silêncio, Deus sempre deixa uma porta aberta. Sempre há um convite ao retorno. Sempre há uma chance de quebrantamento. O problema é que essa chance não permanece aberta para sempre. O silêncio é um aviso. A voz é um convite. A resposta é uma escolha. E toda escolha tem consequências eternas. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de silêncio. Talvez esteja orando e sentindo que nada acontece. Talvez esteja buscando direção e tudo parece parado. Mas antes de concluir que Deus se afastou, vale uma pergunta sincera. O que foi a última coisa que Deus te disse e você não obedeceu? Porque muitas vezes o silêncio não é falta de resposta, é espera por obediência.
Deus não se contradiz. Ele não dá novas direções quando as antigas foram ignoradas. Ele não fala apenas para informar, ele fala para transformar. E quando a transformação acontece, a voz volta a ser clara. O silêncio pode durar dias, anos ou uma vida inteira. Enquanto a palavra ainda é anunciada, enquanto o coração ainda sente, há esperança. Porque o Deus que se cala por um tempo é o mesmo Deus que fala no momento certo. E quando ele fala, nada permanece igual. Mas há algo ainda mais profundo no silêncio de Deus, algo que poucos têm coragem de encarar. O silêncio não apenas revela quem Deus é, ele revela quem nós somos. Quando Deus se cala, todas as máscaras começam a cair. A fé que dependia de sinais enfraquece. A devoção que dependia de emoções desaparece. E o coração que estava apoiado apenas em palavras bonitas começa a se sentir perdido. É nesse momento que muitos desistem, porque é fácil seguir a Deus quando Ele responde rápido. É fácil crer quando há milagres visíveis. É fácil obedecer quando tudo faz sentido. Mas quando o céu se fecha, quando as orações parecem não passar do teto, quando o silêncio se prolonga, a fé é provada. Durante os 400 anos de silêncio, Deus estava separando algo precioso. Ele estava formando um povo que não dependeria apenas de sinais externos, mas de confiança. Um povo que aprenderia a esperar sem reclamar, a obedecer sem entender, a crer sem ver, porque a fé madura nasce no silêncio. O silêncio também ensina paciência. E paciência sempre foi algo raro no coração humano. Israel queria respostas imediatas, queria libertação rápida, queria um Deus previsível, controlável, acessível quando fosse conveniente. Mas Deus não se move pelo tempo humano. Ele trabalha no tempo eterno. 400 anos para Deus não são atraso, são preparo. Enquanto o povo achava que Deus estava distante, o céu estava alinhando tudo. A língua grega se espalhava pelo mundo, preparando o terreno para que a mensagem fosse compreendida. Estradas romanas eram construídas, facilitando a propagação futura. Impérios organizavam o mundo sem perceber que estavam servindo a um plano maior. Mesmo em silêncio, Deus estava agindo. Isso nos ensina algo essencial. Deus trabalha mesmo quando não fala. Quantas vezes na vida acontece o mesmo? Quantas vezes achamos que Deus nos abandonou, quando na verdade Ele está preparando algo que só fará sentido mais adiante? O silêncio não significa estagnação, significa gestação. Muitos não suportam esperar. No silêncio, alguns tentam acelerar Deus. Outros tentam substituir a voz divina por opiniões humanas. Muitos começam a buscar atalhos espirituais, líderes carismáticos, mensagens fáceis, promessas rápidas. Mas nada disso substitui a voz de Deus. E quando essas vozes ocupam o lugar da verdade, o coração se confunde. A fé se mistura com interesses pessoais. A espiritualidade perde profundidade. O silêncio exige discernimento. E então surge uma pergunta inevitável. O que sustenta a sua fé quando Deus se cala? É a emoção? É a tradição? É a comunidade? Ou é um relacionamento verdadeiro? Porque tudo aquilo que não é sólido cai no silêncio. Foi por isso que, quando a voz voltou a falar, muitos não reconheceram. Eles esperavam um Deus que se encaixasse em seus sistemas. Mas Deus veio quebrar sistemas, veio tocar feridas, veio confrontar pecados escondidos, veio revelar intenções do coração.
E isso assusta, o silêncio prepara, mas a voz confronta. E ainda hoje Deus continua falando. Mas Ele não fala para entreter, Ele fala para transformar, Ele fala para chamar de volta, Ele fala para restaurar. Mas quem se acostumou com o silêncio pode confundir a voz de Deus com o incômodo, porque a verdade incomoda quem aprendeu a viver confortável. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora, um tempo em que Deus parece quieto, um tempo em que as respostas não vêm, um tempo em que a fé é testada. Mas se você ainda está ouvindo esta mensagem, é porque o silêncio não venceu. Ainda há sensibilidade, ainda há busca, ainda há esperança. Deus nunca se cala sem deixar rastros. Ele sempre deixa sinais para quem quer encontrar. Ele sempre deixa sua palavra, sempre deixa convicção, sempre deixa direção para quem decide obedecer ao que já foi revelado. Porque o próximo passo de Deus geralmente depende do nosso último passo de obediência. O silêncio não é castigo para quem busca. Há um ponto em que o silêncio deixa de ser apenas um período e passa a se tornar uma escolha. Não uma escolha de Deus, mas uma escolha humana. Quando o coração se fecha repetidas vezes, a voz de Deus não encontra mais espaço para entrar. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo lento. Primeiro a pessoa deixa de obedecer em coisas pequenas. Depois, começa a justificar atitudes. Em seguida, passa a adaptar a verdade à própria conveniência. Quando percebe, já não sente mais incômodo ao errar. E onde não há incômodo, não há arrependimento. O silêncio se instala aí. Deus continua sendo Deus. Ele continua presente, continua soberano. Mas o coração humano perde a sensibilidade espiritual. E quando a sensibilidade se perde, até a voz mais clara parece distante. Durante os anos de silêncio, Israel não deixou de existir. O povo continuou crescendo, trabalhando, aprendendo, ensinando seus filhos. Mas muitos aprenderam a viver sem esperar algo novo de Deus. A fé virou herança cultural, não experiência viva. Isso é perigoso porque cria uma geração que conhece histórias sobre Deus, mas não conhece o Deus das histórias. E quando isso acontece, qualquer voz convincente pode parecer verdadeira. Qualquer líder carismático pode parecer enviado. Qualquer mensagem confortável pode parecer espiritual. Sem a voz de Deus, o discernimento se enfraquece. É por isso que o silêncio não é apenas ausência de som, é ausência de direção. Sem direção, o povo se perde mesmo caminhando. Mas Deus nunca abandona completamente. Mesmo no silêncio mais profundo, Ele preserva um remanescente. Pessoas simples, corações quebrantados, gente que não entende tudo, mas continua esperando. Esses não fazem barulho, não são populares, não dominam discursos, mas permanecem fiéis. E é por causa desses que a história não termina no silêncio. Quando a voz voltou a falar, ela encontrou esses corações preparados. Eles reconheceram a verdade não porque era confortável, mas porque era verdadeira. Não porque prometia vantagens, mas porque confrontava o pecado e apontava para a vida. Esses entenderam algo que muitos não entenderam. O silêncio não era abandono, era preparo. E isso continua válido hoje. Deus ainda fala, mas Ele fala de forma que só os atentos percebem. Ele fala através da palavra, através da consciência, através de situações, através de pessoas improváveis. Mas ele não grita para competir com o barulho do mundo. Quem quer ouvir precisa diminuir o ruído interior.
Vivemos tempos em que muitos querem respostas rápidas, soluções imediatas, promessas sem compromisso, mas Deus continua trabalhando no ritmo da eternidade. O silêncio ensina a desacelerar, ensina a esperar, ensina a Talvez confiar. você esteja passando por um E confiar período sem em que ver tudo parece é a parado. essência da As fé. portas Não se abrem, as orações parecem não ter retorno, os caminhos parecem confusos. Mas isso não significa que Deus se afastou. Muitas vezes significa que Ele está refinando o coração. O silêncio revela intenções escondidas, mostra se buscamos a Deus pelo que Ele é ou apenas pelo que Ele pode fazer. Mostra se nossa fé é dependente de resultados ou firmada em relacionamento. E quando essa verdade é revelada, algo muda por dentro. A fé deixa de ser interesse e se torna entrega. É nesse ponto que o silêncio começa a perder força, porque um coração entregue não precisa de respostas constantes para permanecer fiel. Ele confia. E quando Deus encontra um coração assim, Ele fala novamente. Não no tempo humano, mas no tempo certo. E quando Ele fala, não há dúvida. A voz traz paz, direção e transformação. Por isso, o silêncio não deve ser temido, convite à mas profundidade. respeitado. Ele é um chamado ao quebrantamento. Ele é uma preparação para algo maior do que palavras. E quando esse momento chegar, o silêncio cumprirá seu propósito e a voz será ouvida. Existe um momento em que o silêncio deixa de causar angústia e passa a produzir maturidade. No início ele incomoda, depois ele confronta. Mas, com o tempo, ele ensina. E somente quem permanece tempo suficiente no silêncio aprende as lições mais profundas da fé. Porque o silêncio de Deus não é vazio. Ele é cheio de intenção. Enquanto o ser humano aprende a falar, Deus ensina a ouvir. Enquanto muitos tentam explicar tudo, Deus ensina a confiar. O silêncio não é a negação da presença divina, mas a revelação de que a fé verdadeira não depende de estímulos constantes. Durante muito tempo, Israel acreditou que precisava de sinais para crer, milagres para obedecer, vozes audíveis para confiar. Mas o silêncio desmontou essa lógica. Ele mostrou que a fé, que só existe quando Deus fala alto demais, ainda não é fé madura. A fé madura permanece quando tudo está quieto. E isso muda completamente a forma como o coração se relaciona com Deus. A oração deixa de ser uma cobrança e passa a ser entrega. A busca deixa de ser ansiedade e se transforma em confiança. A espera deixa de ser desespero e se torna esperança silenciosa. Esse processo é lento e, por isso, muitos desistem antes de aprender. O Exige silêncio fidelidade exige sem constância, aplausos. exige obediência sem recompensa imediata, exige perseverança quando ninguém está olhando. É nesse ambiente que o caráter é formado. Enquanto muitos buscavam soluções rápidas, Deus estava formando raízes profundas. Enquanto alguns reclamavam da ausência de respostas, Deus estava fortalecendo corações para suportar verdades maiores. Porque nem toda verdade pode ser entregue a um coração imaturo. O silêncio prepara o coração para receber o que palavras sozinhas não conseguiriam sustentar. Por isso, quando Deus voltou a falar, ele encontrou pessoas diferentes. Algumas estavam prontas para ouvir. Outras estavam presas demais às próprias certezas para aceitar algo novo. O silêncio separa. Ele separa quem apenas segue Deus quando tudo vai bem, de quem permanece fiel, mesmo quando tudo parece parado. Ele separa quem busca experiências de quem busca relacionamento. Ele separa quem quer bênçãos de quem quer a presença. E essa separação continua acontecendo hoje. Há pessoas que se afastam quando Deus se cala, e há pessoas que se aproximam ainda mais. Há quem interprete o silêncio como rejeição, e há quem entenda como convite para crescer.
A diferença não está em Deus, está no coração. Quando o silêncio é aceito com humildade, ele produz sensibilidade espiritual. O coração passa a perceber detalhes que antes ignorava. A consciência se torna mais alerta. A palavra ganha profundidade. A fé deixa de ser superficial. O silêncio afina o ouvido espiritual. E um coração afinado reconhece a voz de Deus, mesmo quando ela vem de forma simples, discreta, inesperada. Deus raramente fala como esperamos. Ele fala como precisamos. Por isso, muitos não reconhecem quando ele fala. Estão esperando trovões, mas Deus sussurra. Estão esperando sinais grandiosos, mas Deus age no cotidiano. Estão esperando algo extraordinário, mas Deus começa no interior. O silêncio ensina a valorizar o essencial. Ele ensina que Deus não precisa provar nada, que a fé não é uma negociação, que o relacionamento com o Criador não pode ser baseado em troca. E quando essa compreensão se estabelece, algo poderoso acontece. O coração se aquieta, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a confiança se firmou. Não porque as respostas chegaram, mas porque a fé amadureceu. Não porque o silêncio acabou, mas porque ele já não assusta. E é exatamente aí que muitos não percebem. Mas Deus começa a falar novamente, não necessariamente com palavras audíveis, mas com direção clara, com convicção profunda, com paz que não depende das circunstâncias. A voz de Deus nem sempre faz barulho, mas sempre traz clareza. E quem passou pelo silêncio aprende a reconhecer essa clareza imediatamente. Essa pessoa não precisa de confirmação constante, não precisa de aprovação humana, não precisa de sinais repetidos. Ela sabe quando Deus falou. Porque o silêncio ensinou a ouvir. E isso muda tudo. A vida passa a ser conduzida com mais cuidado, mais temor, mais sensibilidade. As decisões se tornam mais conscientes, as escolhas mais alinhadas, a fé mais firme. O silêncio cumpriu sua missão. Ele não afastou. Ele aproximou, ele não destruiu, ele construiu, ele não matou a fé, ele a purificou. E quando a voz finalmente ecoa com mais clareza, ela encontra um coração preparado para obedecer, não apenas para ouvir. Porque ouvir sem obedecer leva de volta ao silêncio, mas obedecer abre caminho para uma relação viva e contínua com Deus. E essa é a grande lição que atravessa séculos. Deus fala, mas ele confia sua voz àqueles que aprenderam a honrá-la, mesmo quando tudo estava quieto. Com o tempo, quem aprende no silêncio passa a perceber algo que antes parecia impossível. A ausência de respostas deixa de ser um problema e se torna um espaço de encontro. O coração aprende a ficar quieto diante de Deus sem exigir explicações, sem tentar controlar o futuro, sem barganhar promessas. Esse tipo de quietude não é passividade, é confiança amadurecida. No início, a alma luta contra o silêncio. Quer preencher o vazio com palavras, atividades, distrações. Mas aos poucos, ela entende que nem todo vazio precisa ser preenchido. Alguns vazios precisam ser respeitados, porque é neles que Deus trabalha de forma mais profunda. Raízes não fazem barulho, mas sustentam árvores por gerações. Da mesma forma, a fé construída no silêncio não chama a atenção, mas sustenta uma vida inteira. Ela não depende de aplausos, nem de reconhecimento, nem de respostas imediatas. Ela permanece firme, porque foi formada longe dos holofotes. Durante os anos de silêncio, Israel foi sustentado por pequenas práticas que muitos desprezam. Leitura fiel das Escrituras, transmissão da fé dentro de casa, oração simples. Não havia grandes manifestações, mas havia perseverança. E Deus valoriza a perseverança silenciosa. É por isso que, quando a história avançou, aqueles que reconheceram a voz de Deus não foram os mais influentes, nem os mais instruídos, mas os mais sensíveis. Pessoas que aprenderam a ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos.
O silêncio ensina a discernir entre o que é urgente e o que é eterno. Muitas vezes, o que parece urgente não é importante. E o que é realmente importante cresce devagar, quase imperceptível. Deus não tem pressa. O ser humano tem. O silêncio corrige essa pressa. Ele nos obriga a desacelerar, a rever prioridades, a confrontar motivações. Ele revela se estamos seguindo a Deus por amor ou por interesse. Ele mostra se buscamos relacionamento ou resultados. E quando essas motivações são expostas, algo se redefine dentro de nós. A fé deixa de ser centrada no que Deus pode fazer e passa a ser centrada em quem Deus é. Esse é um ponto de virada espiritual. A partir daí, o silêncio deixa de ser ameaça e se torna companhia. Ele não gera mais medo, mas reverência. Não produz ansiedade, mas expectativa tranquila. Porque o coração entende que Deus continua presente, mesmo quando não fala. E isso prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Quem aprende a permanecer fiel no silêncio também aprende a falar com sabedoria quando a voz volta. Aprende a ouvir mais e a falar menos. Aprende a obedecer antes de questionar. Aprende a confiar antes de entender. Esse tipo de fé é raro. Ela não se forma em momentos de abundância, mas em tempos de espera. Não nasce em grandes celebrações, mas em longos períodos de quietude. Não cresce em ambientes ruidosos, mas em corações dispostos a escutar. Por isso, o silêncio não deve ser desperdiçado. Cada dia sem resposta é uma oportunidade de aprofundamento. Cada oração sem retorno aparente é uma chance de amadurecer. Cada espera prolongada é um convite a confiar mais. O silêncio é um mestre exigente, mas justo. Ele não engana, não ilude, não promete atalhos. Ele ensina pela experiência, não pelo discurso, e quem aprende com ele carrega essa lição por toda a vida. Essa pessoa já não se desespera facilmente, não se abala com qualquer notícia, não muda de direção a cada emoção. Ela sabe esperar. E quem sabe esperar raramente se perde, porque a espera disciplinada mantém o coração alinhado. E quando a voz de Deus se manifesta novamente, ela encontra um coração firme, disposto, atento. Não um coração ansioso por respostas rápidas, mas um coração comprometido com a verdade. E esse coração responde com obediência. Não por medo, não por interesse, mas por amor. E onde há amor, o silêncio já cumpriu sua missão. Há uma transformação silenciosa que acontece quando o coração aprende a permanecer fiel sem respostas. É uma mudança que não aparece de fora, mas que redefine tudo. A pessoa deixa de viver reagindo às circunstâncias e passa a viver firmada em convicções. Ela já não precisa entender tudo para continuar confiando. Esse é um nível de fé que poucos alcançam, porque a maioria quer segurança antes de obedecer. Quer clareza antes de confiar, quer garantias antes de entregar o controle. Mas o silêncio de Deus desmonta essa lógica. Ele ensina que a fé verdadeira não caminha por explicações, mas por entrega. Durante muito tempo, Israel acreditou que a presença de Deus estava limitada a manifestações visíveis. Se havia sinais, Deus estava ali. Se não havia, algo estava errado. O silêncio corrigiu essa percepção. Mostrou que Deus não depende de manifestações para continuar sendo presente. Deus não deixa de ser Deus quando não fala. Ele continua governando, conduzindo, sustentando, mesmo quando tudo parece quieto. E essa compreensão muda completamente a forma de viver. A ansiedade, o desespero perde força. A comparação deixa de dominar o coração. A necessidade de controle começa a ceder espaço à confiança. O silêncio ensina a descansar, não um descanso de inércia, mas um descanso de confiança. Um descanso que nasce da certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos resultados imediatos.
Esse descanso é raro em um mundo que valoriza velocidade, respostas rápidas e soluções instantâneas. Mas é exatamente por isso que ele se torna tão precioso. Quem aprende a descansar no silêncio não se perde na pressa. Essa pessoa já não toma decisões movidas apenas por medo ou urgência. Ela espera o tempo certo, discernindo, orando, observando. Ela entende que algumas portas só se abrem quando o coração está pronto para atravessá-las. O silêncio prepara o coração para escolhas mais sábias. Ele filtra desejos, alinha motivações, revela intenções escondidas. Mostra se estamos buscando a vontade de Deus ou apenas confirmação das nossas próprias vontades. E esse processo pode ser desconfortável, porque nem sempre gostamos do que o silêncio revela sobre nós mesmos. Ele expõe impaciência, orgulho, insegurança, dependência emocional. Ele nos confronta com áreas que preferiríamos ignorar. Mas é justamente aí que a transformação acontece. Quando o coração se deixa confrontar, ele amadurece. E um coração amadurecido não se desvia por qualquer dificuldade. Não abandona a fé diante da primeira frustração. Ele permanece. Essa permanência é poderosa, porque permanecer quando tudo está quieto é uma declaração silenciosa de confiança. É dizer, sem palavras, que Deus continua sendo digno, mesmo quando não responde como esperamos. E essa declaração não passa despercebida no céu. Deus honra a fidelidade silenciosa. Ele vê o que ninguém vê. Ele conhece o coração que permanece, mesmo valoriza quando não a fé que continua firme, longe dos aplausos. Por isso, quando chega o tempo de falar novamente, Deus encontra corações fortalecidos, não dependentes. Corações sensíveis, não frágeis. Corações preparados para receber direção sem se perder em emoções. A voz de Deus encontra espaço em quem aprendeu a ficar em silêncio diante dele. E essa voz, quando vem, não confunde. Ela direciona, ela traz clareza, ela produz paz. Não uma paz superficial, mas uma paz profunda, que sustenta mesmo em meio às incertezas. Quem passou pelo silêncio reconhece essa paz imediatamente, porque ela é diferente de qualquer outra coisa. Ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela não exige garantias humanas. Ela simplesmente se estabelece no coração. E a partir daí, a caminhada muda. A fé deixa de ser frágil. A esperança se torna firme. A confiança se aprofunda. O silêncio já não é mais visto como ameaça, mas como parte do processo. E essa pessoa entende algo essencial. Nem todo silêncio precisa ser quebrado. Alguns silêncios precisam ser honrados, porque foi no silêncio que a fé se fortaleceu. Foi no silêncio que o caráter foi moldado. Foi no silêncio que o coração aprendeu a ouvir. E quando Deus fala depois disso, Ele fala a um coração pronto. Pronto para obedecer, pronto para confiar, pronto para seguir, mesmo sem entender tudo. E essa prontidão muda destinos. Depois de atravessar o silêncio, o coração já não reage da mesma forma às dificuldades. Há uma maturidade invisível que se instala. As palavras perdem a pressa. As decisões ganham peso. A fé deixa de ser impulsiva e passa a ser consciente. Essa mudança não acontece de uma vez, ela é fruto de permanência. Quem permanece no silêncio aprende a distinguir entre fé e emoção. Aprende que nem toda sensação de abandono é, de fato, ausência de Deus. Muitas vezes é apenas um convite para amadurecer. O silêncio não afasta Deus. Ele aproxima quem está disposto a permanecer. Enquanto muitos desistem por não ouvirem respostas imediatas, outros permanecem exatamente por confiarem no caráter de Deus. Esses não medem a presença divina pela intensidade das emoções, mas pela fidelidade às promessas.
E essa fidelidade molda uma fé estável. Uma fé que não depende de momentos altos para existir. Uma fé que não desaparece quando surgem dúvidas. Firme, mesmo quando tudo parece igual por muito tempo. Esse tipo de fé transforma a maneira de encarar o sofrimento. A dor já não é vista apenas como punição ou castigo, mas como processo. Um processo que refina, fortalece e prepara. Não porque o sofrimento em si seja bom, mas porque Deus o utiliza para gerar algo maior. O silêncio revela isso. Ele ensina que Deus não desperdiça nenhuma estação, nem os anos aparentemente vazios, nem as esperas prolongadas, sem resposta imediata. Tudo é usado. E quando o coração compreende isso, ele passa a viver com mais esperança e menos desespero. Ele entende que há um propósito sendo construído mesmo quando não é visível. Essa compreensão traz paz, uma paz que não se explica facilmente, mas que se sente profundamente. Ela guarda o coração contra a ansiedade, protege a mente contra pensamentos destrutivos, sustenta a alma quando as circunstâncias não mudam. E essa paz é um sinal claro de maturidade espiritual. Quem não passou pelo silêncio dificilmente entende essa paz, porque ela não nasce de respostas, mas de confiança. Ela não depende de resultados, mas de relacionamento. O silêncio aprofunda o relacionamento com Deus. Ele tira o foco do que Deus pode fazer e coloca o foco em quem Deus é. Ele limpa expectativas equivocadas. Ele realinha prioridades. Ele revela se a fé está baseada em conveniência ou em convicção. E quando esse alinhamento acontece, a caminhada muda de ritmo. A pessoa já não corre na frente de Deus. Também não fica parada por medo. Ela caminha no tempo certo. Esse equilíbrio é fruto do silêncio. E esse equilíbrio gera frutos duradouros. Decisões mais sábias, relacionamentos mais saudáveis, postura mais firme, palavras mais conscientes. O silêncio ensina até a falar melhor, porque quem aprendeu a ouvir sabe quando é hora de falar e quando é hora de ficar quieto, sabe esperar o tempo certo, momentos. E isso evita muitos erros. O silêncio, apesar de desconfortável, protege. Ele protege de decisões precipitadas, protege de alianças erradas, protege de caminhos que parecem bons, mas não conduzem ao propósito. E quem entende isso passa a valorizar os períodos de quietude. Já não os rejeita com tanto medo. Já não os encara como sinal de fracasso. Pelo contrário, aprende a vê-los como parte necessária da jornada. Porque foi no silêncio que a fé se aprofundou. Foi no silêncio que o caráter foi ajustado. Foi no silêncio que a confiança se fortaleceu. E quando Deus fala depois disso, a resposta do coração é diferente. Não é mais uma fé frágil, não é mais uma obediência insegura. É uma entrega madura, uma entrega que não precisa de garantias humanas, e essa entrega muda o rumo da história. Há um ponto na caminhada em que o silêncio deixa de ser algo externo e passa a ser algo interno. Já não é apenas Deus que parece não falar, mas o próprio coração que aprende a aquietar suas inquietações. As perguntas diminuem, as exigências cessam, a alma descansa de lutar contra o tempo. Esse estágio não é fraqueza, é maturidade. Quem chega até aqui já não precisa provar nada para ninguém, não corre atrás de validação, não se move por comparação. Ele entende que o valor da fé não está na aparência, mas na profundidade. O silêncio molda essa profundidade. Durante longos períodos, sem respostas claras, o coração aprende a confiar no caráter de Deus acima das circunstâncias. Ele passa a crer não porque tudo está dando certo, mas porque conhece quem está no controle. Esse conhecimento não é teórico. É vivido,
É fruto de dias em que nada muda, de noites em que as orações parecem voltar vazias, de momentos em que a esperança precisa ser sustentada apenas pela decisão de continuar crendo. E essa decisão diária fortalece o espírito. O silêncio ensina que fé não é sentir o tempo todo, mas permanecer mesmo quando não se sente nada. Ele mostra que confiar é uma escolha consciente, não uma emoção passageira. Essa verdade liberta. Liberta da culpa de não estar sempre animado. Liberta da pressão de aparentar força o tempo todo. Liberta da necessidade de resultados imediatos. O silêncio permite ser verdadeiro diante de Deus. Sem máscaras, sem discursos ensaiados, sem tentativas de impressionar. Às vezes, a oração apenas se torna simples, e mesmo assim profundamente verdadeira. Deus se agrada dessa sinceridade, porque Ele não busca performance, mas relacionamento, e o relacionamento cresce no silêncio. É ali que o coração aprende a confiar sem exigir provas. Aprende a amar sem barganhar. Aprende a obedecer sem precisar entender tudo. Esse tipo de obediência não nasce do medo, mas da confiança. E confiança só se constrói com o tempo. Tempo de espera, tempo de silêncio, tempo de amadurecimento. Por isso Deus não apressa esse processo. Ele sabe que uma fé apressada é frágil. Uma fé profunda leva tempo para se formar. O silêncio protege essa profundidade. Ele impede que a fé seja superficial. Ele filtra o que é verdadeiro do que é apenas entusiasmo momentâneo. Ele revela se o coração está disposto a seguir, mesmo quando não há garantias. E quem passa por isso se torna diferente. Mais paciente, mais compassivo, menos impulsivo, mais firme. O silêncio produz equilíbrio. Esse equilíbrio se reflete nas escolhas, nas palavras, nos relacionamentos. A pessoa já não reage a tudo. Ela observa, discerne, espera. Ela entende que nem tudo exige resposta imediata. Essa postura evita muitos conflitos desnecessários, evita decisões precipitadas, evita arrependimentos profundos. O silêncio ensina a sabedoria do tempo certo, e essa sabedoria é rara. Ela não se aprende em livros, mas na prática. E a experiência do silêncio não se adquire profundamente, mas quem se permite permanecer. Essa marca não é visível, mas é perceptível. Ela se manifesta na paz, na firmeza, na clareza interior. É uma segurança que não vem da certeza do amanhã, mas da confiança em Deus hoje. E essa confiança sustenta quando as respostas demoram, sustenta quando os caminhos parecem confusos, sustenta quando as circunstâncias não mudam. O silêncio ensina a viver um dia de cada vez. E quem aprende isso vive com mais leveza, menos ansiedade, menos medo, mais presença, porque o coração entende que Deus está conduzindo, mesmo quando não fala. E essa compreensão muda tudo. O silêncio já não é visto como castigo, mas como cuidado. Já não é interpretado como abandono, mas como preparação. Porque Deus prepara no silêncio aquilo que será revelado no tempo certo. E quando esse tempo chega, o coração está pronto, pronto para ouvir, pronto para obedecer, pronto para confiar ainda mais. E assim, o silêncio cumpre seu propósito. Quando o coração chega a esse nível de compreensão, algo muda na forma como ele interpreta a própria história. O passado já não é visto apenas como uma sequência de falhas, dores ou esperas inúteis. Ele passa a ser entendido como um caminho de preparação. Cada silêncio vivido ganha novo significado. O que antes parecia atraso começa a revelar propósito. O que parecia ausência começa a mostrar cuidado. O que parecia abandono começa a ser visto como proteção. Essa releitura da própria história é um dos frutos mais profundos do silêncio. Porque só quem atravessou longos períodos sem respostas consegue olhar para trás e perceber que não caminhou sozinho em nenhum momento. Mesmo quando Deus não falou, Ele conduziu.
Mesmo quando não explicou, ele guardou. Essa percepção gera gratidão. Uma gratidão que não depende de resultados visíveis, mas do reconhecimento da presença constante de Deus ao longo da jornada. É uma gratidão madura, silenciosa, que nasce da confiança e não da euforia. O silêncio ensina a agradecer de forma diferente. Não apenas pelo que foi dado, mas pelo que foi negado. Não apenas pelas portas que se abriram, mas pelas que permaneceram fechadas. Não apenas pelas respostas recebidas, mas pelas perguntas que permaneceram sem explicação. Porque o coração entende que nem toda resposta traria crescimento. Algumas respostas, se viessem cedo demais, poderiam gerar orgulho. Outras poderiam levar a decisões precipitadas. Outras ainda poderiam afastar o coração de Deus. O silêncio protege desse perigo. Ele impede que o coração se torne autossuficiente. Ele mantém a dependência viva. Ele lembra constantemente que a caminhada não é solitária. Essa dependência não é fraqueza. É consciência. Consciência de que o ser nem humano tudo pode ser limitado. controlado. De que confiar é muitas vezes mais sábio do que entender. O silêncio aprofunda essa consciência, e com ela surge uma fé mais humilde, uma fé que não se coloca acima dos outros, que não se julga superior por ter resistido à espera, que não se orgulha do próprio amadurecimento. Pelo contrário, essa fé se torna mais compassiva. Ela entende a dor de quem ainda está esperando. Ela respeita o tempo de quem ainda não consegue permanecer em silêncio. Ela oferece apoio em vez de julgamento, porque quem aprendeu no silêncio aprende também a ser paciente com os outros. Essa paciência é um sinal claro de transformação interior. Ela se manifesta nas pequenas coisas, na forma de ouvir, na maneira de aconselhar, no cuidado ao falar, no respeito aos processos alheios. O silêncio ensina a tratar o outro com mais graça, e isso reflete o caráter de Deus. Deus não apressa processos. Deus não força crescimento. Deus trabalha no tempo certo. E quem aprende isso passa a viver de forma mais alinhada com esse caráter. Já não pressiona pessoas, já não exige mudanças imediatas, já não impõe expectativas irreais. Ele caminha junto. Essa postura transforma relacionamentos. Eles se tornam mais profundos, mais verdadeiros, menos superficiais, porque são construídos com paciência, compreensão e respeito ao tempo. E tudo isso nasceu no silêncio. Um silêncio que no início parecia pesado, mas que, com o tempo, Porque foi nele que o coração foi moldado. Foi nele que a fé foi fortalecida. Foi nele que a confiança se aprofundou. E agora, olhando para frente, esse coração não teme o futuro. Ele sabe que mesmo que novos silêncios venham, Deus continuará sendo o mesmo. Presente, fiel, confiável. E essa certeza sustenta a caminhada.